Olá, meu nome é Roberto Amado, eu sou jornalista, escritor, estudante de pós-graduação na USP em literatura, estudos comparados na Letras da USP. E não queria falar muito de mim, mas sim dessa doce, romântica e tão rica língua portuguesa, falada em muitos países, ex-colônias de Portugal, e esse é talvez o legado mais precioso que o colonizador, nosso colonizador português, nos deixou, que é esse idioma tão nosso amado. O idioma, o português brasileiro, e é isso que eu gostaria de falar, tem uma característica diferente do português falado nos outros países, nas outras ex-colônias. Nos outros países existe um sotaque muito parecido com o sotaque português. No Brasil não, a gente tem uma maneira própria de falar o português, digamos assim, o português brasileiro. Não é é uma diferença, não é uma discriminação. Ambas formas de expressar, tanto a de Portugal como brasileira, são muito ricas e belas e têm suas características interessantes. Mas por que o Brasil, o português brasileiro, tem esse sotaque diferente? Isso porque dizem que é a influência do tupi, que é o idioma falado pelos índios quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil. O tupi é um ramo da língua que predominava ao longo de toda a costa brasileira, até o norte. Né? Existe o Guarani, mas o Guarani é também um idioma mais central do Brasil. E esse tupi, que existia esse tupi mais tradicional, mais antigo, que ele se evolui com a chegada, com a colonização do Brasil, ele evolui para um tupi específico que se divide em dois. Tem o tupi, o Inhagatu, que é falado na Amazônia até hoje, se fala esse tupi amazônico, e tem o tupi que foi a língua geral paulista, que era o tupi falado aqui na região de São Paulo, que era o idioma que predominava. Chamava língua geral mesmo, língua geral paulista. Era falado pelos bandeirantes e pelos jesuítas e foi incorporado, né, e acabou sendo extinto pelo Marquês de Pombal nos idos do século XIX. E por isso não se tem mais essa língua geral paulista, mas algumas expressões, não a gramática, mas algumas palavras foram definitivamente incorporadas ao nosso vocabulário, o vocabulário que nós falamos hoje, e não só dos paulistas, mas do Brasil todo, porque irradiou-se pelo país. Né? São muitos topônimos, em Angabaú, enfim, tem vários nomes de frutas, nomes de bicho e algumas palavras soltas, como xará, o pindaíba. E além dessas palavras, desse vocabulário que foi incorporado e que enriquece muito a nossa expressão, há também essa alegada influência no nosso sotaque, que também é uma maneira de dar mais, digamos, podemos dizer assim, mais melodia, mais uma característica mais doce, romântica, principalmente na forma de expressar algumas vogais, algumas palavras, enfim, esse sotaque, digamos assim, brasileiro, esse português brasileiro. Então, mais do que homenagear a língua portuguesa, que é minha ferramenta, né, de trabalho, de estudo, minha ferramenta de complementação intelectual, mais do que isso, eu acho que a língua brasileira ela tem uma